que é o terceiro vídeo refutando, cara, esses pastores aí, eles não têm como provar as imagens via sacra que nós veneramos. Eles falam que a gente adoramos, nós somos idólatras, etc. Mas eles não provam um versículo bíblico. Os versículos bíblicos que eles falam é distorcer. Mas eles não provam o próprio versículo bíblico que eles usam. Dá para desmascarar que eles estão mentindo. Como, por exemplo, Êxodo 20, versículo 3. Eles pegam o 4. Não terá outros deuses, o 3, né? Não farás mais escultura, tal, tal, etc. Mas o texto está falando, o 3, não terá outros deuses. Simples entender isso. Para fazer a sua manobra, a sua malícia, ele corta o versículo 3. Né? É simples, cara. Que é o último vídeo, que para finalizar, para tirar a dúvida do povo católico e ter argumento para refutar, sim, a esses pastores teólogos, sei lá, doutor, sei lá, cara. O foco dele é ter título, né? Mas a palavra diz, o evangelho foi escondido aos sábios e revelar-se aos pequeninos, aos humildes, né? Ela não faz jus ao que a Bíblia diz. A Bíblia, ela não aponta ao uso da imagem dos querubins com o sentido de culto, como é dado dentro da Igreja Católica. Portanto, meu amigo católico, esse é mais um argumento que não tem uma razoabilidade nem na lógica, nem no bom senso, e muito menos na palavra de Deus. Eu espero que você conheça a verdade. E a verdade está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 e 2. Não farás deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, e não lhes prestará culto. Então, quando uma imagem ela recebe um culto, ela se torna uma imagem de idolatria, ela se torna um ídolo. De ícone, ela se torna um ídolo, que é o que está sendo condenado pela palavra de Deus. Esses querubins, e nem as imagens dos bois e outras imagens que Deus mandou fazer para ornamentar ali o tabernáculo, elas não recebiam culto. Quem recebia culto era unicamente Deus. Não se fazia réplica dessas imagens, elas não eram levadas em procissões, as pessoas não oravam a elas não eram intercessoras. Mas tudo isso acontece com as imagens católicas. Então Quem diz que a imagem intercede por você, meu querido? Eles misturam, cara. O texto, Êxodo, versículo 3, o 21 e 2, 3, está falando que, pastor, Crônica 15:15, o povo marchava assim, procissão com a Arca da Aliança, certo? Só você meditar a Crônica 15 todinha ali, você vai entender. Como mostrei no outro vídeo. Agora, o que Deus está proibindo? O que Deus está condenando? À luz da palavra. Ele falou que não tem alicerçamento bíblico nenhum para essas teses dos católicos venerar as imagens. Não, para eles a gente não venera, para eles a gente adora. O que Deus está proibindo? Simples, ó. Êxodo 20, versículo 3, ó. 1. Então Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Egito tinha o quê? Deuses. Ídolo. Deus Sol, Deus Ra, etc, etc, etc. E Deus dá mandamento, aliança para o seu povo. Não seguiu o exemplo pagão deles. E seus deuses, seus ídolos, suas imagens, escultura de animais. Deus Tote, Deus Horus, Deus Íris, Aboboinos. Interessante. O próprio rei Salomão, ele se autodenominava um Deus. Onde que o cultura que o povo de Deus saiu? Êxodo 33, ó. Não terá outros deuses diante de minha face. Deuses, imagem, não via sacra, mas imagem de ídolos. Imagem de Deus que tira a glória de Deus. Imagem de ídolos de Deus que quer ser adorado como Deus. Imagem via sacra não é adoração, não é um ídolo, não é uma imagem que tira a adoração de Deus. Te leva para adorar
a Deus. Por isso José 7,6 prostrou diante dessa arca da aliança. Muito diferente das imagens de ídolo de Deus, que se prostam, que não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima no céu, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Do que? De deuses. Não te prostrará diante delas. Do que? De deuses. Porque José prostrou diante da imagem da arca da aliança. A diferença de um Deus, prostrar diante de uma imagem de um Deus e uma imagem via sacra. Se José tivesse prostrado diante de uma imagem de um Deus, Êxodo 20, versículo 3, seria repreendido. Como Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar, como se fosse Deus. Atos Apóstolos 10, 25. Atos Apóstolos 16, 19, se eu não me engano ali, o carcereiro prostra diante de Paulo e Silas. Não é repreendido. Então, não te prostrará diante delas e não lhe prestará culto. Ó. José prestou culto à imagem? Não, veneração. Se José estivesse prestando culto ali às imagens ali, não, e seria repreendido. Que a imagem levou ele a adorar a Deus. Culto de honra às imagens, presença de Deus, mandamento, palavra ali dentro da arca, etc, etc, etc. E José prostrou, ele venceu. Fosse uma imagem de ídolos de Deus, ia ser repreendido. E prestar culto. Certo? Êxodo 32 ali, o povo prestou culto, ó. Olha a diferença, pastor. Isso aqui eles torcem muito, cara. Muito, muito. Ó. Êxodo 32 já fala, ó. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse: vamos, fazer um Deus, ó, que marche à nossa frente. Porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos que é feito por ele, ó. Um Deus. Fosse a imagem via sacra, Deus não ia falar nada. Porque a imagem via sacra não tem adoração. Você tá entendendo? É simples, cara. Esses pastores dão a manobra, dá a volta e não prova nada na Bíblia. E tem povo que acredita, porque ó, mais de 59 mil visualizações a pregação desse cara. Porque o errado tem mais visibilidade, mais respaldo. Né? Para finalizar aqui, ó. Não eram intercessoras, mas tudo isso acontece com as imagens católicas. Então, elas estão condenadas no versículo 2 do capítulo 20 de Êxodo, porque elas recebem culto. Nesse sentido, as imagens católicas de ícone estão se transformando em ídolos. Então, eu espero que você tenha feito uma reflexão profunda na palavra de Deus. Ao invés de ficar com a teologia católica, fique com a palavra de Deus. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Se Deus assim permitir, nós voltaremos a falar mais. Fale mais, que nós vai refutar um monte, meu querida. É isso que eu quero. Os argumentos utilizados pela Igreja Católica, pelos... Para eles, já deixou bem claro. Êxodo 20, versículo 3. Nós adoramos deuses, imagem de deuses. Para eles, Êxodo 20, versículo 3, Nossa Senhora, João Batista, os padroeiros da igreja são deuses. Mas não fique com o argumento católico, mas fique com a Bíblia. A Bíblia fala que deixa bem claro que Deus está proibindo deuses. Em Êxodo 5:18, Deus manda fazer imagem via sacra. Você quer ir no argumento desse pastor ou na escritura? Quando o povo olhava para a serpente, o povo era curado. Números 28:9. Em 2 Reis 18:4, o povo começou a prestar culto de adoração a esse ícones que Moisés fez e chamou Neusatã. Aí sim, prestar culto. Se a gente prestar diante de uma imagem de Nossa Senhora, se tiver católico fazendo isso, tá errado. E tem que ser repreendido. Prestar culto de adoração a Nossa Senhora. Fazendo sacrifício, ritual, etc. Gesto não é adorar. Se acende uma vela ali diante de uma imagem, isso não é adoração. Se beija uma imagem, isso não é adoração. Gesto. Que o profeta Natan postou diante do rei Davi e não foi repreendido. Pelo Reis 22, 23. E por aí vai. Os filhos dos profetas postou diante de Eliseu. 2 Reis 2,15. Não foi repreendido. Só Cornélio. Apocalipse 19:10. João prostrou diante do anjo para adorar. Foi repreendido. Se tiver católico que postar diante de uma imagem católica para adorar, vai ser repreendido pelos pais da igreja. Tem diferença, pastor. Uma imagem que Deus
mandou fazer e uma imagem que Deus proibiu. Nós argumentamos na Bíblia. Pode fazer vários vídeos aí. Vários. Que a sua falange é a mesma falange de Cila Malafaia, de R. Soares, de Edir Macedo. A sua falange é igual de Rodrigo Silva, desses pastores adventistas. É a mesma coisa. Só muda a doutrina e a igreja, mas a perseguição é a mesma coisa. O vomito de Satanás é a mesma coisa. Porque Satanás está limitado. A igreja de Cristo não está limitada. É a doutrina do alto, que refuta vocês, teólogos, vocês, historiador, vocês, doutores, vocês, teólogos. O único propósito seus é o quê? Não é converter pessoas. É tirar o povo do foco da caminho da verdade, da salvação, segundo Pedro 2. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Para finalizar o vídeo. Muitos seguirão nas suas desordens, e serão deste modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. Segundo Coríntios 11:3, inspiração da serpente. Como a serpente seduziu Eva, assim vai se acontecer com essas pregações desses vários Jesus diferentes. Apocalipse 15:7, o vomito de Satanás. Contra, Apocalipse 17, a descendência da mulher, que guarda os mandamentos. Interessante. Salve Maria, sou missionário servo Roberto. Finalizamos, né? Que ele não postou todo vídeo, os 3 vídeos que eu fiz, um versículo bíblico. E todas as pregações minhas refutando ele, eu mostrava em versículo bíblico. Agora analisa se eles estão certos e nós católicos estão errados. Sim, vai ter protestante xingando, então as horas que tá xingando, mas não prova nada na escritura igual esse cara. Entendeu? Salve Maria, sou missionário servo.